Olá, bom dia. É com grande alegria que a gente dá início a essa live super especial aqui do Instituto New Law sobre os impactos do coronavírus no mercado de capitais. Para quem não me conhece, eu sou o Paulo Lepre, eu sou diretor de produto do Instituto New Law e hoje vou ter a honra de entrevistar o professor João Paulo Oliveira, que é um fera em mercado de capitais. Ele é doutor pelo ITA, na área de gestão e inovação tecnológica, mestre em administração pela USP e é trader e head da Trending Capital. Além disso, é professor da Universidade do Estado de Minas Gerais. Eu já estou aguardando o professor João Paulo entrar aqui para poder dividir conosco todas as percepções dele sobre os impactos do coronavírus no mercado de capitais. A gente já teve algumas lives sobre isso aqui no Instituto New Law e hoje é mais uma dessas lives de grande repercussão, tá? Pessoal, se vocês tiverem dúvidas durante a nossa transmissão, podem ficar absolutamente à vontade para trazer as contribuições, tá? Professor João, eu vi que você clicou aí para tentar buscar o compartilhamento da live, mas você na verdade enviou uma questão. Se tiver com dificuldade, é só sair da live e retornar para a live, que a gente então consegue mais uma vez. Agora sim, João, já estou te autorizando para a gente falar sobre mercado de capitais e os impactos do coronavírus no mercado de capitais aqui no Instituto New Law. Bom dia, João. Tudo bem, meu caro? Legal, bom dia, tudo bem com vocês? Maravilha, João. É uma honra enorme dividir esse espaço aqui com você. Eu sei que você está aí com o dia movimentado, como todos os demais dias. Então, ter o seu tempo aqui é muito valioso para nós. Te agradeço mesmo por poder vir aqui no Instituto New Law trazer um pouco da sua experiência e da sua visão de como que o mercado de capitais ainda vai ser mais impactado com a crise gerada pelo coronavírus. É isso aí, meu caro, mas antes de tudo eu queria te pedir para se apresentar, falar um pouco sobre a sua trajetória e como é a sua atuação hoje. Maravilha. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. É uma honra poder participar com vocês aqui e fazer essa discussão, que é uma discussão prazerosa, mas que no momento é uma discussão um pouco pesada, né? Um pouco mais tensa. E a ideia é a gente tentar trazer um pouco mais de conforto e entender um pouco esse cenário, essa é a ideia. Bom, o Paulo já me apresentou um pouco, meu nome é João Paulo, eu sou professor universitário, de graduação, pós-graduação, mestrado, atuo no mercado desde 1999, mais fortemente a partir de 2001, passei pela crise. E agora estamos aí, auxiliando as pessoas nessa discussão tão pertinente, tão importante sobre finanças pessoais, sobre o mercado de renda variável, principalmente no momento em que a taxa básica de juros atingiu um patamar mínimo histórico, né? Maravilha, João. Então, para a gente começar essa live, que eu tenho certeza é de grande relevo aqui para o Instituto New Law, cujo mote é, além de trabalhar com os novos temas de direito, iluminar o futuro de quem é da área jurídica e pensa nas várias transformações que a tecnologia, a inovação, a gente consegue aqui trazer habilidades para o jurista do futuro que não são apenas as habilidades de conhecimento de lei e de conhecimento das normas jurídicas, tá? Então, João, acho que seria bem interessante a gente começar esse nosso papo com você trazendo uma análise do que aconteceu de dezembro para cá no mercado de capitais, desde que na China houve a identificação dos primeiros casos de infecção pela Covid-19. Uma breve análise só para a gente contextualizar e poder, então, falar do presente e do futuro. Tá, vamos lá. Bom, a gente vem de um longo período aí de anos do que a gente chama de bull market, que nada mais é do que um período de alta, né? Um período de alta
um período econômico bastante favorável, e a gente vê a Bolsa atingindo recordes históricos dia após dia nos últimos anos, e chegou o momento a gente bater o patamar dos 120 mil pontos, né? Chegar ali aos redores dos 120 mil pontos, muito esperado por muita gente. E aí, lógico, nesse período todo a gente passou por alguns solavancos, né? O pessoal deve se lembrar, por exemplo, da greve dos caminhoneiros, e que a Bolsa teve uma queda bastante acentuada, mas que não atirou da tendência primária de alta. Nós tivemos também o famoso Wesley Day, né, que também jogou a Bolsa lá para baixo, mas foi uma correção, foi algo que não tirou ainda da tendência primária de alta, e a gente recuperou e vem subindo. Então, o pessoal bastante confiante, bastante animado, e a Bolsa batendo recorde atrás de recorde, todo mundo muito confiante, e aí cada vez mais se discutindo sobre o potencial da renda variável, e mais pessoas gostando disso e querendo se arriscar, né? E cada vez mais youtubers, pessoas nas mídias sociais incentivando a pessoa física a entrar na Bolsa. E aí a gente chega num momento que é esse momento da pandemia, e que começa, né, lá um pouquinho no final do ano passado, início desse ano, ainda não se falando em pandemia, mas já se sabendo que a gente poderia ter um problema maior, até que a OMS declara realmente pandemia, e aí o pessoal entende a gravidade do problema. Então, nesse momento, quando a gente começa a ver a China passando por todos aqueles problemas, os números de infectados e de mortes crescendo exponencialmente, os investidores começam a se assustar com aquilo e começam a discutir os impactos econômicos desse problema, dessa pandemia, né? Porque com uma pandemia dessas, pessoas tendo que ficar em isolamento social, saindo menos para as ruas, consumindo menos, isso obviamente tem um impacto bastante forte na economia. Essa é a grande discussão hoje, né? Então, cada vez mais os investidores começam a perceber que a economia pode sofrer e já está sofrendo com essas paralisações todas. E aí isso assusta muito o investidor, né? Assusta muito aqueles que vão para a renda variável. E a gente teve também um recorde de pessoa física no Brasil indo para a Bolsa, por conta, obviamente, dessa forte tendência de alta que a gente passou, porque também a gente começou a ver uma redução muito grande das taxas de juros aqui no Brasil. Então, quer dizer, antigamente a gente conseguia pegar 14% em renda fixa, obviamente com uma inflação maior, mas ainda assim bastante importante, sem muito esforço, né? Fazer uma renda passiva aí de 14% ao ano, sem correr risco e sem dificuldade, sem conhecer nada, era maravilhoso. A partir do momento que isso acaba, as taxas são cada vez mais baixas, o investidor e a pessoa física que estava acostumado com renda variável começa a perceber que o seu capital não tem rendido mais como antigamente. Então, ele começa a querer entender mais a renda variável e tentar ir para esse mercado. Só que aí, coincidentemente, né, a gente tem esse problema do coronavírus e depois do petróleo, com a Arábia Saudita e a Rússia também jogando o preço do barril de petróleo lá para baixo, impactando mercados mundiais. E antes disso, a gente vinha de uma guerra comercial Estados Unidos e China. Então, a gente está sendo impactado nos últimos meses por vários eventos econômicos globais, e esse do coronavírus não primeiramente econômico, mas que depois se torna um grande problema econômico. E aí a Bolsa parece que visitou, né, o topo histórico aí no ano, e o consenso aí entre os principais bancos mundiais é que a gente não volte, provavelmente nem para os 90 mil, quanto mais para os 120. Né? Alguns estão falando no patamar dos 80, 82 mil pontos até o final do ano. Hoje, para quem não está acompanhando, a gente não acompanha a abertura do mercado agora, mas a gente está em torno dos 70 mil pontos. A gente chegou a cair até 60. Ou seja, imagine uma bolsa que já foi 120 mil pontos em janeiro, agora em março, né, chegar a bater 60 mil pontos, metade, 50%. Quer dizer, pessoas alocadas à bolsa tendo perdido aí metade do seu capital investido. Para quem realizou, para quem saiu desesperado nessa loucura toda, né? Para quem não Maravilha. realizou, ainda tem esperança aí no médio e longo prazo. João, e se você, olhando para o cenário de hoje, já conhecendo
as curvas de contágio, a matemática da epidemia que a gente viu na China já em tese tendo chegado ao platô na curva de crescimento, a gente já consegue ter uma perspectiva de curto prazo quanto ao que vai acontecer definitivamente no mercado de capitais com essa crise. Quer dizer, tentando traduzir em outras palavras, a gente já está no fundo, a gente já chegou no limite, a gente já caiu tudo que tinha que cair, ou não dá para prever? Você falou, você usou a palavra correta, expectativa. O mercado é todo baseado em expectativa, né? O valor de uma empresa hoje não necessariamente reflete o que ela vale em termos de ativos dela hoje, mas em especial na capacidade que ela tem de geração de lucro futuro, né? Então, quando você olha o valor de uma ação de qualquer empresa hoje, você já vê refletido ali o que se espera em termos de fluxo de caixa trazidos a valor presente, né? Então, você usou a palavra correta, expectativa. Expectativa é probabilidade, é estatística. Qual que é a nossa a expectativa que pode ser que se confirme, pode ser que não se confirme? Qual é a probabilidade disso, né? Difícil de dizer em termos numéricos, né? Tem estudos e mais estudos por aí, recentes estudos, que mostram números muito diferentes, né? Então, vamos pensar o seguinte, isso começou lá na China. Então, a China, pensando num grande país, um país muito populoso, que passou por esse problema antes de todo mundo, e que foi divulgando seus resultados, mostra que talvez a gente tenha chegado aí no pico dos contaminados ou de mortos, e agora a tendência é desacelerar. Legal, isso é muito positivo, isso traz uma expectativa muito boa para a gente. Maravilha, então aí o mercado começa a entender, olhar para isso, e aí muita gente começa a falar, poxa, será que a gente não teve um excesso de reação em relação a isso? Porque uma coisa é importante, né, fazendo um parênteses aqui, em momentos de euforia, todo mundo está lá super feliz, colocando mais e mais dinheiro em renda variável e só esperando o preço dos papéis subirem. Em momentos de pânico, todo mundo acha que o mundo vai acabar, que a economia vai quebrar, que os países estão quebrando e que muitas empresas vão quebrar. Então, tem algumas pesquisas na área da psicologia que mostram muito isso, né? A gente tem um excesso de reação em relação às expectativas otimistas, por algumas vezes. Em relação ao pânico, a gente reage pior ainda, né? Então, quando o pessoal vê esses dados lá da China, qual que é a primeira sensação? Poxa, parece que estão controlando. Paralelamente, o que tem se discutido? Tem medicamentos sendo testados, tem aprovação de novos medicamentos em desenvolvimento, tem muitos países correndo para tentar desenvolver a vacina, tem muita coisa legal acontecendo. Então, você olha para trás ali a Bolsa batendo 60 mil pontos no Brasil, você fala, opa, teve um excesso de pânico aqui, calma aí, as empresas estão baratas. Aí você vê o pessoal falando, a empresa está barata. Então, aí você vê a Azul, por exemplo, que caiu 60%, 70%, quase 70% do topo até o fundo, de repente bateu 60 mil pontos, você viu um dia a Azul subindo 20%, depois subindo mais 18%, você fala, mas calma aí, né? Você vê que o pessoal ainda não está conseguindo mensurar o tamanho desse negócio. Então, vamos lá. Começam a sair dados legais, o pessoal começa a ficar otimista, um novo medicamento aí, que já é um medicamento antigo, mas que está sendo testado e parece que está funcionando, novas vacinas sendo desenvolvidas. Legal, tem jeito. Se a gente resolver isso rápido, a economia não vai sofrer tanto. Maravilha. O que o pessoal pensa? Então, vamos voltar para a renda variável, porque está tudo muito barato. Aí, né, outros países começam a relatar dados, né? E aí você vê o epicentro disso tudo mudando para os Estados Unidos agora. Muitas mortes acontecendo, o pessoal entrando em pânico. O Trump, que era muito positivo em relação a tudo isso, que não queria fazer isolamento social, volta atrás e, de repente, aí, há uns dias ainda fala, não, e ainda a gente vai prolongar até 30 de abril essa quarentena, esse isolamento social. Poxa, calma aí. Se eles estão falando isso, eles estão sabendo de algo mais sério, o negócio é sério. E aí os Estados Unidos começam a reportar dados que, se você comparar os dados reportados pela China com os Estados Unidos,
você começa a ver que a correlação não é tão positiva, né? Ela não é tão alta. Ela é positiva, mas ela não é tão alta. E aí você fala, mas calma aí, será que alguém está falhando na divulgação desses dados? Porque a gente sabe, existe interesse político, existe interesse econômico, tudo por trás disso, né? Será? E aí começam algumas pessoas, alguns investidores, alguns gestores, será que a China pode não ter conseguido contabilizar adequadamente? Ou pior, será que ela pode estar mascarando? Então, sinceramente, a gente, pelo menos por agora, nunca vai saber. Então a gente não pode falar a China está mascarando, a China não está, a China é a culpada, a China não é. Eu acho que a discussão não é essa agora. A discussão existem divergências entre os dados divulgados, né? E aí, isso começa a trazer pânico de novo. Mas calma aí, na China parece que estava melhorando, nos Estados Unidos parece que é muito diferente a progressão do número de casos. Será que na China o negócio está feio lá e estão escondendo? Será que... Então, quando começa a haver incerteza no mercado, isso começa a trazer pessimismo de novo. E aí você vê de novo o mercado correndo da renda variável. Então, se você olhar o gráfico da Bolsa Brasileira hoje, você vai ver que ela caiu acentuadamente, né? E aí ela chegou num fundo lá, e aí o pessoal começou a ficar um pouco mais otimista, achando que estava tudo muito barato. A Bolsa corrigiu um pouco e depois, né, passou dos 70 e poucos, chegou quase nos 80 ali, ficou próximo dos 80 e agora está nos 70 de novo. E aí muita gente de novo. Pô, será que os 60 pode ser o fundos? Eu estou achando que vai para 50 mil pontos. E tem gente falando que não. Eu estou vendo aqui um fundo em 42. Então, assim, esse é o momento que não dá para ficar falando em termos de vai acontecer, não vai acontecer, as expectativas são... Legal, a gente tem alguma expectativa, só que com tantos dados e a gente sem saber realmente da exatidão, da acurácia desses dados, a gente não consegue tomar medidas ou ter expectativas muito bem fundamentadas. O que a gente sabe é o seguinte, o problema está aí batendo na nossa porta. E o grande trade-off hoje é, de um lado, a saúde global, né, porque é um negócio realmente muito preocupante, como a gente raramente vê. Talvez é a preocupação da nossa geração, né, a principal da nossa geração hoje. E aí você vê todo esse movimento, você olhando para a bolsa, você vê esse fundo, as pessoas falam, não, pode ir mais para baixo, vai mais para cima, não tem como definir expectativa. O que a gente sabe, então, existe um trade-off, saúde e economia, a gente precisa, sim, fazer isolamento social para minimizar o número de pessoas contaminadas e reduzir a transmissão, né, desse vírus. Por outro lado, isso promove um impacto econômico muito forte. Já se fala em muitas empresas, alguns setores sofrerão muito mais que outros, de forma muito mais rápida. E a gente vive num mundo sistêmico, não dá para falar, não, tudo bem, aquele setor ali vai sofrer, várias empresas vão quebrar, mas o restante aqui está legal. Não, a economia é sistêmica. Um setor começa a sofrer, existe uma cadeia por trás disso e um efeito dominó e todo mundo vai sofrendo junto. Então não tem essa, tá todo mundo no mesmo barco. Então tá, aí você vê, então só para concluir essa primeira fala, você vê de um lado pessoas defendendo fortemente o retorno das pessoas ao trabalho, porque a economia, se ela não voltar mais forte agora, a gente vai ver muita gente morrendo de fome, a criminalidade vai aumentar e a gente vai ter problemas muito mais sérios, né? Então, pessoas defendendo isso. E, por outro lado, você vê pessoas falando, não, mas se a gente voltar, isso pode... muitas pessoas, principalmente aquelas do grupo de risco, dos grupos de risco, vão morrer com essa doença e o negócio vai ser mais feio ainda. E aí? Então, a grande discussão e eu costumo dizer isso para os meus alunos, né? Quando me perguntam qual é a sua expectativa, o que você defende? Você defende voltar todo mundo para o trabalho? O negócio é o seguinte, a gente tem que entender que a gente não pode trabalhar nos extremos. Um extremo é trancar todo mundo em casa, maravilha, a gente vai conter
com muito mais sucesso esse problema, mas a gente vai ver a economia se deteriorando aí ao longo das próximas semanas e próximos meses. E talvez para a gente recuperar isso leve anos. Então tá. Por outro lado, você vê, não, se a gente tentar voltar então à normalidade para recuperar um pouco esse tempo perdido, a gente vai ver o outro extremo e muita gente superlotando aí os hospitais, o sistema de saúde, e a gente começa a ter um problema muito maior com o atendimento, né? E não só com pessoas infectadas, mas com pessoas que precisam do atendimento médico, precisam dos hospitais, precisam de leitos, e não, por outros problemas, né, de saúde, outros problemas graves, e não vão ter condição, porque a gente não tem capacidade para isso. Então, quando me perguntam, eu falo, pessoal, a gente tem que, na verdade, discutir os dois extremos, sim, mas tentar achar o equilíbrio, né? Porque isso é meio cultural do brasileiro, a gente é muito imediatista. Então, qual que é o problema gravíssimo agora? É saúde. Então, vamos resolver a saúde. Então, a gente resolve, daqui 3 meses, legal, tá tudo bem, passou, agora já tem muita gente imune a essa doença, não é mais uma preocupação essa doença. Aí, a gente começa a ver problemas econômicos, desemprego crescendo, 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 pobreza aumentando, criminalidade. Aí você fala, poxa, agora a gente precisa dar um jeito nisso. Só que para dar um jeito na economia, não são ações na canetada da noite para o dia. Principalmente quando a esfera estadual e federal, elas não conseguem entrar num acordo. E aí a gente vai passar anos sofrendo e vai ter muito desemprego, e aí a gente vai se preocupar seriamente com a economia. E aí talvez a gente comece a pensar, poxa, qual era a medida ideal? A medida ideal é difícil de saber, né? A gente tem que compreender com muita profundidade tanto os impactos na saúde, no nosso Sistema Nacional de Saúde, quanto os impactos para a economia nacional. Te falo, eu não tenho competência de tudo que eu acompanho, todo esse tempo no mercado, eu não me sinto competente para entender qual vai ser o real impacto na economia, né? Quanto o PIB vai decrescer e, pior ainda, na área da saúde, eu não consigo entender qual vai ser o real impacto e eu acho que muita gente não consegue, né? Então, eu acho que partindo desse pressuposto que isso é novidade para todo mundo e que a gente está começando a entender agora e que vai ser difícil achar esse ponto ideal, a gente tem que, pelo menos, tentar achar qual é esse ponto de equilíbrio que não fira tanto a economia nacional, mas que também a gente não deixa a saúde desamparada, né? A preocupação agora, né, em especial, é a saúde, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que legal para todo mundo, tem muita gente contribuindo, a gente está ficando em casa, embora a gente veja aí algumas pessoas teimando, principalmente os mais idosos, né, que já virou até meme, mas a gente está fazendo o nosso papel, né? Agora, até quando? Até quando a economia aguenta? Mas quantas semanas até as primeiras micro e pequenas empresas começarem a quebrar? E qual vai ser o impacto disso realmente na economia, né? Então, só passando realmente para entender. Agora, o nosso papel é tentar, então, identificar um pouco isso, achar esse ponto de equilíbrio e vamos em frente, né? O difícil é achar essa sinergia e fazer com que todos trabalhem em sintonia, né? João, uma pergunta aqui capciosa. Eu vou te fazer várias, tá? Tá, vamos lá. Se o Brasil tivesse adotado uma postura diferente de todo o restante do mundo, portanto, não rumasse para quarentena, para isolamento horizontal, nem isolamento vertical, e resolvesse apostar em manter a atividade econômica 100% e arriscar em termos de pandemia, em termos de superlotação do sistema de saúde, de falência do sistema de saúde, a gente conseguiria manter a nossa economia forte com todo o mundo sendo diferente? De forma alguma. A gente é muito dependente do restante do mundo, né? Como eu disse, a gente tem que olhar isso de forma sistêmica. Nós não somos um país fechado e autossuficiente. Nós dependemos de outros países, né? Então, agora, algumas medidas que a gente possa tomar internamente, isso podem, sim, minimizar um pouco os impactos. O que a gente tem que entender é qual é a expectativa, né? Já muito claro, é que o mundo vai sofrer, já está sofrendo, e nenhum país vai escapar de sofrer desses impactos econômicos e que chegam a se ter impactos políticos, porque tudo isso que a gente está acompanhando também deriva um pouco disso. Então, a sua pergunta é importante.
a gente não consegue trabalhar isoladamente, a gente depende de um esforço global, né? Então, não, ia ser, se a gente partisse para isso, além de a gente não conseguir, talvez a gente não sofresse com a mesma intensidade os impactos econômicos do resto do mundo, ia sofrer muito e um pouco de forma mais lenta, né? A gente ia achatar a curva da economia, está todo mundo falando em achatar a curva do coronavírus, a gente ia achatar a curva da economia, então a gente ia sentir com menos intensidade, mas a gente ia sentir ao longo do tempo, não tem como escapar. Legal. Só que imagina os efeitos disso para a saúde, né, nacional. Gravíssimo, né? Gravíssimo. Não, eu acho que é impensável. A gente pode ver a Itália, que, né, tentou caminhar nesse sentido e rapidamente percebeu que iam perder o controle e voltaram atrás, né? O próprio Reino Unido também, num primeiro momento, falou, não, vamos deixar todo mundo ficar imune aí, naturalmente, né, pegando esse vírus e paciência, nós vamos perder algumas pessoas, mas isso faz parte. Não, é um discurso muito pesado, né? Que não foi engolido aí por muita gente no mundo. Então, depois voltaram rapidamente atrás e viram que o negócio pode ser gravíssimo. E aí, se a gente realmente começa a questionar os dados chineses, de novo, eu não estou falando que são corretos ou são incorretos, estou falando se a gente começa a questionar. E se, tudo é baseado em probabilidade, né? E se realmente esses dados não forem muito precisos, o problema pode ser pior ainda do que muita gente está esperando, né? Porque quando a gente olha para os números, a China praticamente estacionou nos 80 mil casos há muitas semanas. Os Estados Unidos já passaram vertiginosamente por esses números e se a gente pensa que tudo começou lá na China, eles demoraram muito para reagir, não faz muito sentido. A conta não fecha. Agora, qual é a justificativa para esses números da China? Basicamente, são duas, né? Para que esses números façam sentido. Eu queria também saber a sua percepção. A primeira justificativa, no sentido de que eles conseguiram realizar um isolamento muito bem feito lá em Wuhan. Quer dizer, eles conseguiram isolar o foco principal de contágio e isso foi determinante para que não houvesse um crescimento exponencial tão acelerado quanto a gente viu na Itália, especialmente, e está vendo agora nos Estados Unidos. Então, essa seria a primeira justificativa. E a segunda justificativa, e aí tem muito a ver com a tua formação, com o teu doutorado no ITA, seria o quanto eles estão tecnologicamente avançados no que tange aos instrumentos de controle e circulação de pessoas. Por quê? Há relatos de pessoas que estão por lá, inclusive nos meios de comunicação, de que lá na China eles fizeram altíssimo uso de tecnologia, de Big Data, para fazer controle das pessoas, para monitorar a temperatura das pessoas nas ruas, essas pessoas que forem identificadas com alta temperatura, a febre, que em tese é um sintoma da Covid-19, são tratadas de forma muito específica, isoladas, testadas, e hoje eles já conseguem, em tese, assim que está sendo divulgado, começar a retomar a atividade econômica e a circulação de pessoas, classificando as pessoas em 3 status: verde, amarelo e vermelho. As pessoas do status verde são aquelas que podem circular livremente, as pessoas do status amarelo são aquelas que estão com suspeita da Covid-19 e aquelas com status vermelho são as pessoas que efetivamente testaram positivo para a Covid-19. E eles têm um sistema de monitoramento e controle de circulação que permite que seja feita essa aferição nos principais espaços públicos e privados. Então, será que esses 2 elementos, um isolamento social tendo sido realizado de forma muito efetiva, conforme foi divulgado, e o altíssimo uso de tecnologia não foram determinantes para que os números que nós vemos hoje na China, que foram divulgados, sejam reais? Então, olha que interessante. Esses 2 fatores que você coloca são muito importantes, sim, para a gente conter a propagação do vírus, correto? Isso é verdade. A gente partindo para essas estratégias, a gente consegue sim minimizar muito os impactos. Mas vamos lá,
E aí eu vou falar também com base em opinião pessoal, tá? É achismo de tudo que eu capturei por aí de informação. Na verdade, não vou nem falar exatamente o que eu acho, mas vou colocar aí, talvez, indagações para direcionar um pouco nossa percepção sobre o assunto. Primeiro, primeiro a questão da contenção na localidade ali. A China tem competência para isso? Tem. Né? A China tem muita competência para conseguir conter, e às vezes até se utilizando da força excessiva, eles conseguem conter sim e fazer um isolamento muito mais preciso. Legal. A pergunta é, eles conseguem com grande eficiência fazer isso? Porque, olha só, não foi difícil a gente começar a perceber a disseminação desse contágio por vários outros países, inclusive muito longe da China, né? Então, se a gente consegue olhar no mapa e ver que mesmo com a ótima contenção que eles dizem terem feito, isso se espalhou pelo mundo inteiro, praticamente todos os países hoje sofrem, será que eles conseguiam conter? Imagina só, a gente está falando de um dos países mais populosos do mundo, né? Com uma altíssima densidade demográfica. Será que eles conseguiram, nesse primeiro momento, conter dentro da cidade realmente? Porque se você observar a China nas grandes capitais, legal, muito ricas, muito dinheiro, muito desenvolvimento tecnológico, mas a hora que você começa a ir para o interior, inclusive mais rural da China, você começa a ver que eles são muito desprovidos de tecnologia, de recursos, e são muito abandonados, né, para não falar de uma forma mais dura. Então, e nessas localidades, né? Então, a pergunta que eu faço, será que, mesmo com toda a força deles e competência para conseguir conter, em um país muito populoso como a China, em um país que o interior é muito mais desprovido do que as capitais que a gente conhece, será que eles conseguiam realmente, conseguem, entendeu? Eu não estou falando que não conseguem, eu estou falando que conseguem. Eu estou tentando imaginar, porque talvez não, só estando lá realmente e coletando isso e fazendo uma pesquisa de campo ali, para a gente ver realmente com qual efetividade eles conseguiram fazer esse isolamento lá na cidade, né? Não sei. Agora, se a gente conseguir fazer um isolamento bastante forte, como eles propõem, e eu acho que os Estados Unidos têm muita competência para fazer isso e não estão conseguindo, como que a China, que em várias regiões ali é muito desprovida de recurso, consegue fazer? Não sei, é uma indagação, é uma pulga atrás da orelha que eu estou colocando, né, para a justificativa que eles dão. A segunda justificativa é a tecnológica, né? Eles criaram procedimentos muito interessantes, estão usando muita tecnologia, só que, de novo, é um país extremamente populoso, com regiões muito desprovidas. Será que eles conseguem fazer isso por todo o território chinês? Né? Será que eles estão conseguindo? Essa é uma outra discussão também. Você percebe quantas variáveis tem? Não dá para a gente chegar a uma conclusão, né? Como várias pessoas têm batido forte aí em conclusões diversas, né? Mas, poxa, você está falando da questão tecnológica. Então, tá, será que a China consegue testar? E essa é uma grande questão, né, que se coloca aí no Brasil, inclusive. Será que a gente está conseguindo testar tudo? No Brasil, a gente já sabe que falta equipamento, faltam testes, e tem muita gente andando por aí que vai pegar, vai se curar e a gente nem vai saber. Tem estatísticas mostrando que, então, se o número divulgado, na verdade, é vezes 4, vezes 5. Tem um monte de teoria, baseada até em alguns estudos estatísticos. Mas, legal, a gente não vai saber, né? A não ser que a gente examine um por um, teste um por um e continue testando, porque você ser testado hoje e está tudo bem, não quer dizer que daqui a 10 dias você esteja bem. Então, eles têm competência para fazer testes com essa dimensão toda e de forma periódica. Eu acho que ninguém no mundo consegue. Então,
Tudo bem, eles têm procedimentos bem definidos que eles relataram, eles têm testes sendo feitos, mas e aí? Eles estão conseguindo conter o território? Será que... Percebe? Todas essas variáveis que eu coloco são variáveis para a gente se questionar, não para a gente falar realmente a China está mentindo, não, a China está falando a verdade. Não, são variáveis para a gente pensar, né? Então, você colocou duas variáveis importantes, dois fatores importantes. E aí a Legal. gente tem que pensar. A gente não vai saber, né? Tudo é baseado em especulação. O que a gente sabe é que essas questões que você colocou são muito pertinentes para a gente controlar essa disseminação do vírus. A Coreia do Sul, que é um país bastante rico e muito tecnológico, conseguiu com mais precisão fazer esse controle, né? Segundo dados que eles informam e que o país entende como muito confiáveis. Enfim, é um meio, mas talvez agora não adiante mais, né? A gente ficar discutindo, a China está mentindo. Eu acho que o leite está derramado, não adianta chorar, né? Agora, dá para usar essas estratégias? Dá. Isolamento, tecnologia, controle, maravilha. Coreia do Sul tem vários casos de sucesso com tecnologias diversas sendo usada. Agora, a gente está falando de um país muito rico, com uma alta renda per capita, muito tecnológico. Quando a gente fala de um país como o Brasil, das dimensões do Brasil, com a desigualdade que a gente tem, né? Será que a gente consegue usar a tecnologia que esses caras usaram lá? Impossível para mim, impossível, né? Uhum. Para chegar nesse ponto, a gente tem que andar alguns meses. E andar alguns meses significa que a doença já se espalhou mais ainda, né? Aí tem questão de recurso financeiro, os Estados Unidos despejando trilhões na economia para tentar conter um pouco todo esse pânico. E aí tudo isso vai dar resultado? A gente só vai saber depois que passar. E aí, voltando para o mercado de capitais, renda variável, depois que passar, vão começar a aparecer os magos, tá? Como sempre aparece. Então, tá vendo, pessoal? Falei que ali era o fundo, falei que as empresas estavam baratas, falei que o mundo não ia acabar. Mas pode ser que daqui 5 anos a gente olhe para trás e vê que a economia ficou andando de lado por 5, 6 anos, entre sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, e não saiu do lugar, né? Por quê? Porque Uhum. a gente chegou num patamar que, para recuperar agora, vão anos de planejamento, de reaquecimento da economia. E aí, muita gente que tentou entrar agora, né, pode na verdade, estar trazendo uma grande dor de cabeça, porque você ficar com parte do seu patrimônio parado em empresas que uma hora parece que vai, uma hora parece que não vai, empresas quebrando, outras não dá, isso tem um efeito psicológico muito Sim. forte no pequeno investidor, percebe? Ô, João, quando a gente olha para o histórico, né, acho que a história é sempre importante para nos informar sobre o presente e o futuro. Algumas das piores crises que a gente já teve, econômicas, e que tiveram repercussão no mercado de capitais, a quebra de 29, a situação do fim das bolhas, da bolha das empresas.com no início dos anos 2000 e a crise de 2008. Se a gente pegar essas três crises, né, que acho que são as mais famosas, embora algumas possam ser consideradas mais severas e graves do que outras, o que a gente está vivendo hoje é comparável a algum desses três cenários em termos de queda de bolsa e de perspectiva para curto e médio prazo? Dá para a gente traçar comparações. Vamos pegar esses três momentos que você cita. A gente dá para trazer comparações quantitativas interessantes. Se você olhar no gráfico, você vai ver um distanciamento entre o topo do mercado naquele momento até o fundo, meio semelhantes. Que muita gente que ainda hoje está no mercado, né, gestores tentando até confortar seus cotistas, por exemplo, trazem muito essa preocupação, essa comparação. Falam, olha, pessoal, historicamente a gente passa por alguns momentos de correção que a gente não consegue prever, que são os famosos cisnes negros, né? Aquilo que você não consegue prever, não tem como você cobrar de nenhum economista, de nenhum gestor de fundo, não vai prever. De tempos em tempos isso vai aparecer e vai afetar a economia. E aí eles mostram, olha, em 29 parece que o mundo ia acabar, é gravíssimo, beleza. Depois a crise das .com, a bolha das .com explodiu, né? Vai acabar o mundo, vai acabar as .com. Não, hoje as mais valiosas são .com, né?
Aí depois você vê 2008, a crise do crédito imobiliário, subprime, papapá, todo mundo achando, muitos bancos começando a quebrar, vem o governo americano, injeta dinheiro, salva muitos bancos. Então, assim, a gente vai passando por tropeços ao longo desse tempo e a gente vai se recuperando. Então, quando você olha para isso, você se anima um pouco, certo? Olha que legal. A gente já passou por problemas gravíssimos. Só que, do ponto de vista conceitual, dá para comparar? Essa é a sua pergunta, né? Dá para a gente comparar? Dá para a gente comparar quantitativamente, olhando os gráficos e vendo o tamanho do impacto econômico, tomando como base só o valor das bolsas, né? Dá para comparar, né? Agora, do ponto de vista conceitual, dá para comparar? Não, são naturezas muito distintas, né? O crash de 29, ponto .com, subprime. Aí a gente tem até numa dimensão menor a greve dos caminhoneiros, né? Em 2018, o Joesley Day em 2017, em 18 de maio de 2017. Legal. E aí a gente fala, não, a gente sempre se recuperou, então vamos embora, né? Só que conceitualmente a gente não consegue comparar, porque tem naturezas muito distintas. E aí, não querendo causar pânico, mas tudo é hipotético, né? Toda a discussão que a gente tem feito hoje é baseada em cima de hipóteses. Então, não querendo criar pânico, mas e se de repente, a hora que a gente está, né, conseguindo achatar essa curva hoje das contaminações com o coronavírus, de repente vem lá um novo estudo da China e fala, olha, surgiu uma mutação desse vírus que é mais poderosa e mais grave e que a gente não está conseguindo controlar, a gente já percebeu que se espalhou pela China e daqui a pouco vai chegar de novo nas Américas, vai chegar... E aí? Né? Aí isso vai segurar a economia por mais tanto tempo, aí a gente vai tentar... Então, a gente não sabe o que vai acontecer, quando vai ser o próximo grande evento que vai afetar drasticamente a economia. Né? A gente não sabe se isso vai continuar, a gente não sabe por quanto tempo isso vai continuar. Os Estados Unidos estão falando, 30 de abril a gente encerra esse lockdown. Vamos ver, Maravilha. né? Vamos ver. E se de Vamos ver. repente o negócio é mais grave e os Estados Unidos percebem, olha, eu desconfio muito da China porque aqui a gente está usando todos os recursos que a gente tem, todo o dinheiro que a gente tem, e a gente não está conseguindo controlar, o negócio está ficando feio, mais e mais Acho que pessoas estão morrendo. um grande risco que a gente corre, inclusive, é de todos os países setarem o retorno no retorno dos Estados Unidos. Assim, é incomparável a capacidade de reação dos Estados Unidos com a maior parte dos países do mundo. Isso pode gerar, Incomparável. um efeito em Econômica, cascata. política e cultural. Econômica, política e cultural. Muito diferente dos chineses. Não basta você ter muito dinheiro. A China tem muito dinheiro, a China tem muita tecnologia. Mas não é só isso, né? Uhum. Ô, João, aí você falou então que há como comparar com outras crises. Aí falando de números, né, de pontos de bolsa, o que a gente está vivendo hoje é comparável ao que, historicamente, de forma objetiva? Puxa, eu não tô com meus gráficos aqui agora. Tava tanto em cima desses números que eu não lembro com precisão. Mas eu acho, se eu não me engano, a gente chegou perto da crise de 2008, Uhum. em termos de distanciamento percentual, mas Uhum. não absoluto. Veja, não absoluto. Porque em número de pontos, né, se eu não me engano, na crise de 2008 a gente estava na máxima, posso estar falando errado, tá? Não estou com os gráficos aqui, mas se eu não me engano, em 2008 a gente estava nos 70 mil pontos, voltou para os 35, certo? Ou seja, são 35 mil pontos, beleza, em termos absolutos. Hoje a gente está falando que chegou a 120 e caiu para 60. A gente está falando de 60 mil pontos. Em termos absolutos, essa é muito maior. Agora, em termos percentuais, estão semelhantes. Né? Legal. Semelhantes. 50%, 50%. Agora, a quebra de 29, ela derrubou em 90%, né? Chegou a bater quase 90%. Na Bolsa de Valores. A bolha das .com em 80%. Então, parece que, assim, percentualmente, não falando em números absolutos, a gente não está vivendo um cenário tão caótico no mercado de capitais. É como você falou, é claro que quando a gente está no meio do furacão, a gente sempre acha que é a pior situação de todos os tempos. Mas a gente também, olhando para fundamento de crise, quando a gente olha para a quebra de 29, a gente tinha ali um grande problema de especulação. Quando a gente olha para 2008, a gente tinha ali uma falta de lastro enorme. E é diferente do que a gente está vivendo hoje, né?
Hoje a gente tem um fator externo, que é o vírus, que paralisou a economia. Então não houve uma grande descoberta de uma fragilidade no mercado. É um problema real, né? É um problema concreto de falta de movimentação da economia, né? A gente for tentar estabelecer uma comparação entre os fundamentos das crises, né? Perfeito, eu penso dessa forma também. Agora, de novo, não sendo pessimista ou otimista. Quando a gente está no olho do furacão, como você falou, é natural que a gente pense que esse pânico que a gente vive hoje é muito maior, né? Que não vai acabar, etc. Mas, por outro lado, a gente tem um sentimento dividindo esse outro, que é o sentimento do um otimismo, que é o seguinte: bom, tá, eu estou aqui no meio, estou posicionado, já perdi 50% do que eu tinha na bolsa. E aí eu estou achando que esse negócio é gravíssimo e pode piorar. Não, mas eu tenho dinheiro ali. E aí eu fico procurando argumentos para me trazer um conforto psicológico. Isso tem uma linha das finanças que chama finanças comportamentais, que estuda bem isso. Eu fico tentando buscar algum conforto psicológico para me fazer passar por essa fase de uma forma um pouco mais tranquila e não fazer nenhuma besteira. Então aqui eu estou pessimista, achando que o negócio pode ser pior do que é, mas eu tenho dinheiro ali, eu tenho que procurar pontos que me tragam um pouco de otimismo. Olha que interessante, né? Como no Sim. final das contas, ir para a renda variável é mais controle emocional do que qualquer outra coisa, né? Mas, olha só, será que a gente já conheceu o fundo? A gente falou agora de uma correção que não é nem próxima da de 29, correto? Não é nem próxima. Só que calma aí. Quando a gente está falando que a gente teve uma correção de 50%, a gente está falando que já encontrou o fundo. E não necessariamente é verdade. A gente pode ver nos próximos dias a Bolsa furando esse fundo dos 60 mil pontos, indo para 50, indo para 40, num pânico mundial generalizado, grandes investidores institucionais tirando dinheiro da Bolsa brasileira. É possível? Não estou falando que é o mais provável. Eu acho improvável a Bolsa chegar nos 40. Improvável. Mas é impossível? Nada é impossível. Nada é impossível desse ponto de vista. Tá? Ou seja, estatisticamente falando, as chances são menores, mas existe. Era possível um avião se chocar com as Torres Gêmeas em Nova York? Era possível, mas era provável? Porque é improvável, era altamente improvável, inimaginável pensar os aviões se chocando lá com as Torres Gêmeas. Altamente improvável, 0,0001% aconteceu. E quando algo que é extremamente improvável acontece, os impactos causados são enormes. Então, é improvável a bolsa chegar nos 30, nos 40 mil pontos? Altamente improvável. Mas pode chegar? Pode. Se chegar, os impactos. A nossa preocupação não vai ser nem mais a bolsa de valores, se eu estou perdendo ou se eu estou ganhando dinheiro. Nossa preocupação vai ser sair de casa. Nossa preocupação vai ser encontrar alimento no supermercado, percebe? Então, a gente tem que entender isso. A gente não sabe se a gente já visitou o fundo da economia esse ano ou não. E aí, adicionalmente, eu falo o seguinte: eu acho uma grande irresponsabilidade de alguns gestores de fundos que, na tentativa de confortar, legal, é bom confortar cotista, mas na tentativa de confortar cotista, fica buscando, né, pensando esses cenários aí passados e comparando com hoje, mostrando, não, olha lá, a gente já passou por isso, é só uma correção natural, saudável, e a bolsa no longo prazo vai para cima, e as empresas estão baratas, vamos lá, fiquem tranquilos. Eu acho uma irresponsabilidade quando eles não mostram, mesmo que improváveis, quais podem ser os impactos, né? Então, eu vejo muito gestor aí, muita gente fala, não, fiquem tranquilos, pessoal, a gente já visitou o fundo, ou não, a gente está próximo do fundo, não tem como ficar pior que isso. Pô, mas como que ele sabe? Ninguém no mundo sabe, só Deus sabe, né? Pode ficar pior? Pode ter uma mutação desse vírus? Pode. Pode ser que amanhã a bolsa dispare 20% porque descobriram uma vacina super barata, milagrosa, e que os aviões passam jogando no ar e todo mundo está curado? Pode. Né? Então, assim, não dá para saber para onde vai. O que a gente tem que conscientizar as pessoas o problema está aí, tem formas de tentar minimizar os impactos, sabendo que vão acontecer os impactos,
Mas não me diga que é improvável que a Bolsa pode chegar no final do ano nos 130 mil pontos. Pode, é altamente improvável, mas pode. Mas também não me diga que ela não pode chegar nos 30, nos 40 para o seu cotista. É altamente improvável. Mas fala para ele, fique preparado, porque se chegar, como que você vai lidar com isso? Né? Então, quando a gente vai para a renda variável, é isso que a gente tem que discutir com quem está alocando parte do seu patrimônio à renda variável. Tudo bem, você está com uma expectativa de bolsa indo bem, né? Quanto que você quer comprometer do seu patrimônio nisso e correr risco? Se acontecer, você tem que ter plano de contingência. Se acontecer o pior, até onde você suporta? Você está preparado para suportar? Né? Então, eu costumo brincar com os meus alunos o seguinte: se você fica muito eufórico quando você está ganhando muito dinheiro na bolsa, e se você fica muito depressivo quando você está perdendo muito dinheiro na bolsa, você não está fazendo certo. Você não deveria estar na bolsa. Ou você até deveria, mas você está fazendo errado. Eu digo o seguinte: a bolsa tem que ser chato, tem que ser monótono. Você tem que ganhar dinheiro, mas quando você está ganhando dinheiro, você não fica feliz porque aquilo é consequência, mas quando você está perdendo, aquilo está dentro do seu gerenciamento de risco. Você está perdendo e sabia que se aquilo acontecesse, você estaria preparado para aquilo. Então, pessoal, a bolsa tem que ser um negócio chato, monótono. Né? Para ela ser chata e monótono, você tem que saber o que você está fazendo, como que você está dimensionando, quanto você vai para renda variável, quanto você está em renda fixa, como você está protegido, como que você está gerenciando isso. E não simplesmente, o meu gerente do banco disse isso, o meu amigo corretor daquela corretora me disse que esse fundo é bom. Não, é começar a entender, olhar um pouco mais para isso e se planejar melhor. Né? Não fique pensando que só porque nos 10 últimos anos a bolsa só subiu, que no próximo ano ela vai continuar subindo. Né? João, a gente está chegando no limite aqui do Instagram, né, de 1 hora. Se você pudesse deixar uma mensagem para quem não é iniciado em mercado de capitais sobre o que fazer para tentar entender um pouco melhor o que a gente está vivendo, se entra, se não entra, se sai, se não sai, dentro da tua postura cautelosa, né? Qual seria essa mensagem final aqui desse nosso papo? Quem está dentro agora tem que ter calma e ir acompanhando. Talvez você possa fazer reposicionamentos, ver que empresas talvez que não tenham mais a mesma perspectiva que tinham, você possa realocar os recursos para uma outra empresa que tenha perspectivas melhores. Né? Por exemplo, a gente vê, nossa, mas a bolsa está afundando. Né? Ontem, por exemplo, a JBS, Marfrig, etc., subiram acho que 6%, 8%. A Petro subiu 5% só ontem. Né? Foi uma pequena respirada, mas não está tudo perdido. A questão é, se você tirar todo o seu dinheiro da bolsa agora, depois dessa queda, e a bolsa voltar, você vai ficar com uma dor, né? Você não vai se perdoar. Mas você tem que saber também que a bolsa pode cair um pouco mais. Só que veja, a bolsa cair dos 60 para o 40, embora percentualmente na bolsa signifique quase 40, 35%, 35%, em relação ao seu capital, né, vai ser mais um pouquinho só, porque a grande parte que você tinha para perder, você já perdeu. Né? Os 50% que você tinha para perder, já perdeu. Se cair de 60 para 40, você vai ver o seu patrimônio alocado em renda variável um pouco mais reduzido. Então agora aguarde, tenha paciência, avalie melhor. Mas não acho que é o momento de sair indicando, dando call aí, compra, tá barato. Não sei se está barato, sinceramente. Não sei se está barato. Pode estar, mas daqui 3 meses a gente volta a conversar e fala, nossa, olha a bolsa, como recuperou. Poxa, aquele dia da live, ele falou que não sabia se estava barato, não entrei, fiquei com medo, fiquei em pânico. Deixei de pegar toda essa alta. Pessoal, não existe mágica. Não existe mágica. Você tem que, o mais importante para que você me falou agora, né? Para quem está entrando e não conhece, não é sair comprando qualquer empresa, porque isso é você entender a estrutura do seu capital, do seu patrimônio, como que ele está estruturado, onde que está alocado, pegar uma parte disso, né? Pegar uns 20%, 15%, quem está começando, pega 10% do que você tem, né? Que está lá em renda fixa, pega uns 10%, comece a comprar algumas empresas, tem muitas indicações muito boas, muitas análises hoje no mercado muito boas. Você não precisa ser profundo conhecedor de contabilidade para analisar a empresa, né? Mas você tem muitos relatórios interessantes aí que você consegue compreender, escrito em uma linguagem bem legal, né? De várias casas de research. Agora, Legal, João. né? Cuidado, muito Acho cuidado com que isso. também o pessoal pode, de repente, entrar em contato contigo, né? Se quiser deixar seu Instagram aí, o Instagram da Trend também, para
para quem quiser mais informações, né? Quer deixar aí para o pessoal? Pode sim. Eu acho que o meu Instagram está aparecendo aqui, ó, JP Oliveira, né? Meu Instagram Uhum. pessoal. E o da Trending Capital, o acadêmico, eu acho que é pc.academy. Academy. Yeah, pc.academy. Perfeito. Lá, como ele é aberto, quem quiser entrar lá, mandar mensagem, etc., a gente pode ir conversando por lá também, sem legal. problema nenhum. João, quero te Maravilha. agradecer muito pela presença. Aprendi muito mais uma vez aqui com você. Você que é meu guru no mercado de capitais e de muita gente. Eu tenho certeza que você trouxe muito valor para todo mundo do Instituto New Law que está aqui, quem já é nosso aluno da pós-graduação, quem veio pela live, também vários alunos seus que estão aqui, vários companheiros nossos que estão aqui. Foi muito proveitoso. Obrigado e espero que em breve a gente consiga marcar outro bate-papo desse para falar sobre o mercado de capitais, para falar sobre a subida das bolsas de valores e a retomada da economia, né? Perfeito. Eu agradeço o convite mais uma vez. Sempre muito bom conversar com você, poder contribuir. E é um assunto muito gostoso e muito pertinente, né? Então, agradeço mais uma vez o convite e espero sim que a gente volte daqui uns 3, 4 meses com boas notícias, né? Vamos lá. Voltaremos. Valeu, João. Vamos nos despedindo aqui, então, antes que o Instagram derrube a gente e a gente vai se falando aqui. Essa live vai ficar salva por 24 horas, quem pegou do meio para frente, e também lá no nosso canal do Spotify do New Law Instituto, tá bom? Valeu, gente. Valeu, João. Até mais. Tchau, tchau. Maravilha. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.